Bom dia, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar de forma poderosa em nossos corações, nos fazendo crescer e prosperar cada vez mais no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa e sentir em nossas vidas a paz que Cristo prometeu. Meus amados, hoje chegamos aqui à quinta-feira. Vamos dar continuidade aqui à nossa lição do livro de Isaías, lição 11. Recapitulando o que nós vimos ontem na quarta-feira, na pergunta 7 e na pergunta 8. A pergunta 7, lemos um texto muito conhecido, né, pela cristandade, um texto corretamente atribuído ao diabo, a Satanás, usando a tipologia do rei de Babilônia para falar daquele, né, que queria ser igual a Deus, que queria subir os altos céus, né, que desejou ser semelhante ao Altíssimo, que caiu do céu como uma estrela, coisa que Nabucodonosor não aconteceu isso com ele, né? Vimos na 8ª pergunta, um detalhe muito claro dessa questão é que, como esse ser caiu do céu, ou foi expulso do céu, alguém que frequentava o céu, no sentido de a presença de Deus, né? A figura de linguagem aqui, ele era chamado de estrela da manhã. Como um dos primeiros a ver a luz, né? Ele era o filho da alva. Filho foi gerado pela luz, foi criado pela luz de Deus, né? Mas ele escolheu as trevas e foi lançado para a terra, lugar de trevas, né? E então começou o seu ministério de engano, debilitando as nações. Portanto, dando aí continuidade à nossa lição, vamos hoje para a 9ª pergunta, falando ainda nesse contexto, nos traz aqui o seguinte questionamento. O que significa ser precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo? E, obviamente, quando isso ocorrerá? Aqui são duas perguntas, né? O que significa isso? Nesses termos usados aqui, essa linguagem profética, cheia de símbolos, né? Usada por Isaías. O verso de Isaías 14, verso 15, diz assim: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Veja que aqui nós temos aqui alguns significados que a gente pode perfeitamente fazer interpretação à luz da própria Bíblia. A palavra aqui precipitado, como a pergunta questiona, quer dizer lançado num precipício. Precipitado vem de precipício, ou seja, alguém que está lá no alto e joga alguém para um buraco fundo, profundo, que não se vê nem o fundo, né? É um precipício, como um cânion, um Grand Canyon, né? Você olha lá para baixo, lá, alguns, né, centenas de metros de profundidade. O nome disso é precipício. Alguém que é lançado do céu para a terra é um precipício, né? Ou seja, alguém é precipitado, lançado de cima para baixo. Coisa que não aconteceu, obviamente, com Nabucodonosor, né? Diz aqui ainda que ele seria precipitado para o reino dos mortos. Ora, que termo é esse reino dos mortos? É um termo estranho, porque mortos não têm reino. Ora, se onde há morte não há vida, não há pessoas transitando, porque senão estariam vivos e não mortos. É o sentido óbvio
da palavra morte, da palavra perecer no Antigo Testamento, aqui no livro de Isaías, né? Não cabe aqui filosofia grega, não cabe aqui filosofia moderna, espiritualista, né? Não cabe aqui não, aqui o texto é muito claro. Quando o texto está falando do reino dos mortos, a gente tem que perguntar a interpretação disso a Jesus Cristo, a Paulo, né, que vai tratar disso já interpretando essa linguagem do Antigo Testamento, né? Pelo poder do Espírito de Deus, a palavra é interpretada no Novo Testamento. Ora, por que a Bíblia chama que os homens pecadores neste mundo, compara ele a mortos, estão mortos? Vós estáis mortos em vossos pecados, né? Disse o apóstolo Paulo, que já aprendeu com Cristo. Então, quando a Bíblia diz que essa é a figura que era chamado de estrela da manhã, caiu do céu, foi precipitado, né, para o reino dos mortos, ora, está falando do reino de nós aqui. Nós estamos no reino dos mortos, aqueles que não conheceram a Cristo ainda, não se arrependeram, não confessaram os seus pecados, não se converteram, são como mortos, né? São como os mortos. Então, o reino dos mortos é aqui o planeta Terra, onde tem pessoas vivas. Por que reino dos mortos, essa linguagem? Ora, a Bíblia está cheia dessa linguagem. O próprio Cristo vai dizer, vou ali acordar Lázaro. Como assim, Senhor? Se Lázaro está acordado, qualquer um, até as irmãs dele chamando ele acorda. Não, eu não estou falando aqui de um sono, como vocês conhecem. Eu estou me referindo que ele vai se levantar da morte, como vocês fazem com algum ente querido seu que está dormindo, você toca do lado e ele se levanta. Porque para Deus, que tem poder de trazer vida a qualquer coisa, qualquer um, a morte para Deus é como um sono, né, para vocês. Então, esse tipo de linguagem é que está sendo aplicada aqui, né? Então, o reino dos mortos é aqui, planeta Terra. Enquanto os homens estiverem ligados ao pecado, eles estão no reino dos mortos. Quando nós conhecemos a Cristo, nos convertemos, somos resgatados do reino dos mortos e passamos a viver já na vida plena e abundante de Cristo. Uma vida preparatória para a verdadeira vida literal, que é a vida eterna, que começa a acontecer para os santos a partir do momento em que Jesus retorna à terra com poder e grande glória. Pois bem, então quando ele diz aqui, né, que ele foi precipitado para o reino dos mortos, ele foi enviado à terra. Por isso que a Bíblia diz, né? Ai de vós, Apocalipse, né? Ai de vós, o diabo desceu até vós, ai de vós que habita no planeta Terra, né? Vós que estás na terra. O texto é muito claro. Ele desceu para cá. E por que diz o texto que no mais profundo abismo? A terra é chamada de abismo. A terra é chamada de abismo. Abismo, lugar de escuridão. Nenhum outro lugar do universo a Bíblia não cita, por exemplo, existe um planeta em tal lugar que também caiu no pecado, Satanás andou por lá, e a Bíblia não diz isso, não tem nenhuma menção a respeito disso. Então, a própria Bíblia ela coloca o planeta Terra como o palco de todo o universo, onde toda a atenção de Deus, de Cristo, dos anjos, voltada somente para cá, para esse lugar, que é o único lugar do universo citado na Bíblia, né? Ou se tiver outro, a Bíblia não cita, o único lugar do universo que tem pecado. Pecado é sinônimo de morte, morte é sinônimo de treva, treva é sinônimo de escuridão, sinônimo de abismo, lugar profundo, né? Onde a própria sepultura também é chamada de abismo, a sepultura, lugar escuro, né? Onde se decompõe, onde há a morte. Então aqui é uma figura de linguagem falando do planeta Terra. Esse é o lugar que ele foi precipitado. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª, né? Que diz assim: qual será a constatação daqueles que virem esse rei da Babilônia aqui, prefigurado, obviamente, aqui no diabo, né? Que é apenas um tipo. Qual será a constatação daqueles que virem esse rei, contemplarem ele, né? Isaías 14, do versículo 16 a 17, diz assim: os que te virem
te contemplarão, hão de fitar-te, olhar para você, né? Fitar, olhar no olho, né? E dizer-te: este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Veja que já nesse verso aqui, se eu me apegar a uma contextuação literal, isolar esse verso dos outros, alguém pode até dizer: olha, realmente aqui não é Satanás, não. Aqui está falando de Nabucodonosor, porque ele fala este homem. O termo homem aqui também se aplica a criatura. O contexto aqui se refere a alguém que é criado, não é alguém que existe por si só como Deus, como alguém que ele queria ser. É uma criatura. E uma criatura jamais chegará ao nível do Criador, né? Já imaginou um banquinho de madeira ser maior do que o marceneiro? Não tem sentido, né? Pois bem, então aqui é um termo, que é uma figura de linguagem, como a gente está falando aqui, deixando bem claro que a gente não pode isolar esse verso do contexto, né? O contexto está falando de alguém que caiu do céu, que é chamado de estrela. No contexto bíblico, estrela é ligado a anjos, né? Está vinculado a anjos, que essa mesma figura, noutra tipologia, lá em Ezequiel, né? Capítulo 28, vai falar de alguém que andou no Jardim do Éden, alguém que andava no meio das pedras afogueadas, que era um querubim cobridor da guarda diante de Deus, e Nabucodonosor não se encaixa nessa descrição, né? Então, quando ele diz aqui, ó, os que te virem, todo mundo vai ver Satanás. Quando é que vai ver ele? A Bíblia diz que após o milênio, lá no lago de fogo e enxofre, o momento em que se cumprirá, no sentido mais profundo e literal, quando ele desce o mais profundo abismo, que é a morte, quando ele experimenta a morte, porque o diabo vai morrer um dia, vai deixar de existir, né? Não sobrará nem raiz nem ramo, como diz lá o texto de Malaquias 4:1. Será lançado no lago de fogo e enxofre, né? O dragão, que é o diabo, né? A besta, o falso profeta, a sepultura, a morte. A Bíblia, o Apocalipse é muito claro em citar a destruição final dessas figuras, que lá o Apocalipse usa figuras, símbolos, tipológicas, né? Mas que se refere a esses seres, né? Pois bem, então aqui, no milênio, diz que Satanás sairá enganar Gog e Magog, o mundo inteiro dos ímpios, todos os ímpios que viveram desde os dias de Adão até os que morreram por ocasião da vinda de Cristo, da glória, né? Gloriosa vinda de Cristo na companhia do Pai, aqueles que morrerem naquele momento, todos estes serão ressuscitados. E ele vai reunir Gog e Magog para ir contra o arraial dos santos, vai sitiar, vai cercar para atacar o arraial dos santos. Então, todo mundo conhecerá, tanto os ímpios deste mundo que ressuscitará para experimentar a morte eterna no lago de fogo e enxofre, quanto os santos, né? O arraial dos santos que verão essa figura, né? Esse ser se aproximando. Então, por isso que ele fala, os que te contemplarão hão de fitar os olhos e dizer assim, era você que estava por trás de todas as tentações que eu passei, né? Que fazia a gente, nas igrejas, estremecer, né? Com as suas tentações, que fazia a gente orar dia e noite, pedindo a Deus que nos livrasse do pecado, que fez a gente vigiar e orar o tempo todo. Era você, não era você? Ora, veja que esse texto, que toda a linguagem aqui do capítulo 14 é espiritual, é uma linguagem profética, há essa necessidade. Porque eu pergunto, segundo o que Cristo ensinou, segundo o que os apóstolos ensinaram, qual é a maior da escravidão? É a egípcia? É a babilônica? É a romana? Ou é a do pecado? A escravidão é do pecado. Qual é a maior das mortes? É essa morte que a gente experimenta natural ou é a morte eterna? Né? Qual é a vida verdadeira para Deus? É essa que a gente vive 70, 80 anos ou é a vida eterna? Então, veja que a Bíblia tem sempre uma linguagem espiritual mais profunda. E aqui está sendo empregado essa linguagem, né? Essa linguagem muito clara. Então, veja que a linguagem aqui, obviamente, as pessoas nem tiveram tempo
os santos nem tiveram tempo, que foram libertados lá em Babilônia, libertados pelos medo-persas, não tiveram tempo de dizer isso na cara de Nabucodonosor. Ó, Nabucodonosor, era tu mesmo, né? Vamos debochar da tua cara. Era tu mesmo, era, Nabucodonosor, que invadia as cidades, queimava tudo, levava o povo cativo e não permitia que eles voltassem mais para suas famílias. Era você mesmo e está agora aí? Né? Claro que não é Nabucodonosor, claro que não é o rei da Babilônia, porque ele nem estava vivo quando os medo-persas invadiram. Era o seu filho, né? Na verdade, já era o neto, né? Porque teve Nabucodonosor II e tal, e Belsazar, que era o rei quem estava vivo, quem morreu naquela situação com a invasão dos medos e dos persas, né? Unidos. Então, não cabe aqui, no aspecto bíblico, teológico, no aspecto profético, no aspecto histórico, não cabe a gente falar do grande e terrível rei da Babilônia, né, descrito ali pelo profeta Daniel, e de forma direta, descrita ali, indireta, né, pelos outros profetas, Jeremias, Ezequiel, etc. Né? Pois bem, então, ele vai continuar dizendo aqui, ó, este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, cita até homem porque ele está aqui na terra no meio dos homens, né? Nesse sentido aí. Aí ele diz assim, ó, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Quem é que faz isso? Né? Nabucodonosor não fez isso com o mundo, ele fez isso ali mais naquela região do Oriente Médio. Ele não conquistou as Américas, ele não conquistou os mais profundos lá da Ásia, a China, o Japão, né? A Rússia. Então, veja bem que não se trata bem disso aqui. Aqui está falando de uma figura que colocou o mundo todo, o mundo como um deserto. Ele, por ocasião da volta de Cristo, é que vai tornar esse mundo um deserto. Ele é o grande culpado. Ele vai ser preso. Por ocasião da volta de Cristo, ele vai ser preso, né? Vai ficar num deserto. E a terra que ele assolou com a mentira, com o engano, com o pecado, ele vai desfrutar dela assolada, né? E diz que derrubou as cidades, que aos seus cativos não deixava ir para casa. Olha que linguagem profunda essa. Existe cativeiro pior do que os presos ao pecado? Esse é o pior dos... Né? Quando Cristo fala lá em Lucas 4, né? A partir do versículo 17, ele vai dizer assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. O Senhor, meu Pai, me ungiu com seu Espírito. E ele me mandou para pregoar a liberdade, depois trazer liberdade aos cativos. Olha, Cristo está falando de que liberdade? Está falando da liberdade física, literal. Cristo veio destruir o Império Romano e libertar o povo dos impostos, do imperialismo, libertar o povo da opressão política, militar, econômica, civil dos romanos? Claro que não. Ele está falando aqui de uma liberdade, a maior de todas, que é a de Satanás, a do pecado. Ele veio perdoar, veio expiar o pecado, ele veio tornar cada um de nós que tem fé nele livre. Então, Satanás é a grande figura aqui que realmente não permite que as pessoas voltem para casa. Que casa? Que casa? A casa do Éden, a vida original, aquela que Deus desenhou para o ser humano viver para sempre. Satanás vai fazer de tudo para que a gente possa não voltar para casa. Mas Deus é maior e já está estabelecido, né, pelo poder de Cristo, poder dado a Cristo para nos salvar. Somos em Cristo, como disse Paulo, mais que vencedores.